Boa tarde, Batistão, a todos que estão acompanhando os donos da bola. A Ponte segue na preparação então para o Derby 208, que está marcado aí para acontecer no próximo domingo. A Macaca, que com a derrota para o Ceará na última rodada, voltou a ficar ameaçada ali pela zona de rebaixamento e apenas 2 pontos separam a Ponte do CRB, que é o primeiro time dentro dessa zona da degola. Hoje a gente esteve aqui no CT do Jardim Olina, acompanhou o aquecimento dos jogadores da Ponte Preta. Também conversamos com o zagueiro Nilson Júnior, que foi titular contra o Vozão, e também com o meio-atacante Dodô. Inclusive, os dois comentaram sobre esse momento que a Macaca vem passando na Série B do Campeonato Brasileiro. É um momento difícil, né? Sabemos que, como eu falei no jogo do Botafogo, a gente não poderia estar passando essa situação porque a gente tem um grupo muito qualificado. Mas é como eu falei, já que chegou a situação, a gente tem que manter a tranquilidade, sabendo do nosso potencial. Então é manter a calma, manter a tranquilidade, nada de alarde. Então é fazer o que a gente tem feito no primeiro turno, né? Como você falou, em casa a nossa força junto do torcedor, pôr em prática agora nesse jogo no derby. Então é ganhar, né? Pensar em ganhar em casa, para a gente se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento. Um momento nós temos que treinar, nós temos que fazer o nosso e no meio da semana nós temos que colocar o nosso jogo em prática para chegar contra o derby e ir bem. A Ponte que realizou nesta quarta-feira a segunda sessão de treinamento visando o derby campineiro do próximo domingo. E é claro que a gente também comentou sobre esse assunto com os dois jogadores. Agora é dar sequência, né, nessa caminhada. Também temos um jogo atípico, diferente de todos os jogos da Série B, que é o clássico. Então agora é manter a pegada que o professor tem para fazer essa semana aí pra gente, trabalhar bem, para quando chegar no derby a gente tá tranquilo e poder fazer nosso dever de casa, que é conseguir os 3 pontos, né, pra gente sair da situação que a gente tá e melhor ainda ganhando o clássico, né? É diferente, né, jogar o derby, mas eu nunca joguei não, só joguei na base. Mas eu creio que é diferente, né? Já joguei na primeira fase e agora na segunda fase aí, tomara que nós saia vitorioso. Falando um pouco sobre o atacante Gé, ele que já não atua há pouco mais de 2 meses, ele está recuperado da lesão na coxa, né? Já passou pelo processo de transição física e pode ser relacionado sim para o derby 208, claro, a depender da evolução física do atleta e também da opção do treinador Nelsinho Batista. A gente, na conversa com o Dodô, falou um pouco sobre o sistema ofensivo da Ponte e também sobre os gols nos fins dos jogos que o Dodô vem marcando, sendo fundamental para a Ponte, ajudando a Macaca a conquistar pontos importantes nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso daí eu venho trabalhando, isso é fruto de um grande trabalho da nossa equipe, do treinador. E graças a Deus fui muito feliz ali nos jogos finais, alguns jogos decisivos também, e espero que daqui para frente seja assim também. Também falando sobre os ingressos para essa partida, viu, Batistão? A Ponte vai começar a vender amanhã nas bilheterias do Moisés Lucarelli a um preço bem amigável, né? Um preço para todos os setores do estádio, R$10. Então, o torcedor que quiser comparecer aí no derby, expectativa de casa cheia, pagará R$10 aí nas bilheterias do Majestoso ou também no site da Ponte Preta na internet. A Macaca ainda treina amanhã aqui no CT do Jardim Olina e sexta e sábado realiza as 2 últimas sessões de treinamento no estádio Moisés Lucarelli. Volto com vocês. Bom, a Ponte optou em fazer a preparação toda em Campinas, é a mandante do jogo derby 208, estádio Moisés Lucarelli. E a grande pergunta é, o Gé está 100%? Ele tem condições de atuar os 90 minutos ou vai começar no banco e entrar depois? E o Gé atuando, o Gabriel Novaes joga junto com ele? Ou joga um ou joga outro. Então eu gostaria que vocês analisassem o lado ponte pretano do derby 208. Sabe o que eu faria no ataque da Ponte? E só para deixar claro essa questão do Gé, ele com a perna só, para mim já é titular. Não dá para deixar o Gé no banco. Mas não está 100%. Tá quanto? Tá 40%? Joga 40% aí já de cara, já de começo. Depois a gente vê o que acontece. E a gente sabe o biotipo do Gé. Entendeu? Demorou um pouco. Eu, assim, essa demora, até falei com o CH isso em off aí, essa demora do Gé para retornar aos jogos, porque, uma lesão muscular ficou quanto tempo parado? Né? Então,
pela gravidade, eu acho que seguraram ele umas 2 rodadas para ele estar 100% nessa. Eu não tenho dúvida, porque ele é um jogador importantíssimo. E o ataque que eu faria, claro, Gabriel Novas, Gé e o Matheus Regis. Eu acho que ele tem que aproveitar esse bom momento, né? O Matheus Regis entrou muito bem no jogo e acho que o Gé e o Gabriel Novas não é a mesma característica, não. O Gé é um jogador que joga ali, plantado ali entre os zagueiros, e o Gabriel ele tem essa característica de rodar, né? De pender para os dois lados, então por esse aspecto eu colocaria. E outro detalhe, o Elvis tem que jogar. Eu colocaria o Elvis de titular. O rendimento do Elvis caiu após a contusão do Gé. Pode perceber para você ver. Enquanto o Gé estava jogando ali, o Elvis e o Gé, em alguns momentos ele encosta para fazer um segundo atacante, estava tudo maravilha. Foi o Gé machucar, problema no ataque, e o futebol do Elvis caiu. Então, para mim, eu também colocaria o Elvis. Os 2 últimos resultados negativos da Ponte passaram pelos pés do Elvis. Resultado negativo? Exato. Mas porque ele perdeu o gol? Pênalti contra a equipe do América. E no último jogo, essa partida, Ceará, a Ponte perdendo por 1-0. Quase 50 minutos do segundo tempo, o jogo ia a 51. Aí uma jogada extraordinária do Matheus Regis, deu uma paulada, o goleiro defendeu e a bola sobrou limpa para o Elvis. A bola caiu no pé do jogador mais técnico da Ponte. E o que é que ele fez? Deu um canudo, mandou quase no refletor. Então você está falando que ele que é o culpado desses 2 resultados? Estou dizendo que ele é o culpado. Não coloque na minha boca palavras que eu não disse. Você acabou de falar que ó, os últimos maus resultados passaram pelos pés do Elvis. E eu estou errado? Ah, eu não concordo. Eu estou errado naquilo que eu falei? Não dá para analisar um lance. Ele perdeu o pênalti. 2 lances, então, tá? 90 minutos, não, 180 minutos, 2 lances, você fala que ele foi o culpado. Culpado não, mas que participou. Eu não analiso futebol desse jeito. Pô, sobrou a bola pra ele, tentou tirar do goleiro, jogou pra fora. Mas e o restante do jogo? E o restante do jogo? E os outros falando lances? Com relação a resultado. Ah, bom. O Elvis é um jogador extremamente técnico, é o melhor jogador que a Ponte tem tecnicamente falando. Mas a fase não é boa. A fase não é legal. E você sabe, porque você esteve lá dentro, jogou durante 20 anos, você sabe que tem esse negócio de fase. Eu falei aqui agora que, pra mim, o futebol do Elvis caiu pela ausência do Gé. Acabei de falar aqui. Porque a Ponte não tem um cara como o Gé que segura, que faz a triangulação. O Elvis não é um jogador de mobilidade. Ele é um jogador técnico, né? Mais lento e tal. Mas, pô, por um jogo como esse, dessa importância, diria Vanderlei Luxemburgo. Os caras têm que jogar. E aí, CH, Gé vai, não vai, começa jogando, começa no banco, tá sem ritmo, tá voltando de contusão, e aí? CH Batista. Eu não tenho, por enquanto, eu não trouxe minha bola de cristal aqui para saber. A pergunta que você está fazendo para mim, eu não tenho resposta. Olha, você não pode pelo menos comentar, é diferente. É diferente. Daquilo que vai acontecer. É porque eu tenho meio medo, É necessário ter uma bola de cristal, você sendo comentarista. Não. É necessário ter uma bola de cristal para comentar. Formule melhor as perguntas que eu respondo de maneira adequada. O senhor está perguntando o que vai acontecer, não tenho a mínima ideia. Agora, se o senhor perguntar o que o senhor faria para o jogo, aí eu vou responder. O Gé tem que jogar com uma perna só. E o Elvis tem que jogar sem 4 dedos. Tem que jogar. Tem que estar dentro da arena. E qual é o time que eu colocaria em campo? Vou responder pro senhor. Vai. Se é que o senhor está curioso. Mas vou colocar, já que eu estou comentando, vou falar. Vai. Gé tem que jogar. Cavalo. Dodô tem que jogar. Não pode tirar o Dodô do time como o seu Gleger está fazendo. Matheus Regis tem que jogar. Sabe por que o Gabriel não pode começar o jogo? Por quê? Porque o Gé tá meia boca. Ninguém sabe se ele tem 90 minutos para suportar. Você segura o menino lá, que às vezes quebrou o galho como referência. O jogo pode precisar no segundo tempo. E vai precisar. Porque o Gé não vai aguentar o tempo todo. E meu campo, Gleger, meu campo leve. Vai. Castro, Ramon Carvalho e Elvis. É isso que eu faria. Então, mas agora, a questão do o que o professor Nelsinho vai fazer... O que o CH sugere aqui agora faz muito sentido. Mas também tem o outro lado. Por exemplo, se você tem um Dodô no banco, por exemplo, é um jogador de velocidade, de arrastar, pega o time já cansado, não é melhor você colocar o Gabriel Novas no segundo tempo? Então são 2 lados. O que ele diz é verdade. Faz muito sentido. Mas eu, por exemplo, o Gé não tem condições. Opa, Gabriel, desloca para dentro, coloca o Dodô.
Entendeu? Mas eu acho que o Gabriel ele é um jogador interessante, porque ele faz 2, 3 funções, né? E você num derby, onde o detalhe define o jogo, detalhe no ar. Por esse aspecto. E se ele fizer isso, colocar o Gabriel de começo, não está errado, não. É uma questão de cunho pessoal. Eu acho, se fosse o Nelsinho, seguraria o Gabriel por uma eventualidade. Porque dá para tirar o Dodô do time? Desculpa, na minha opinião, não dá para tirar.